democracia nos moldes tradicionais vem sendo mais e mais questionada. A baixa representatividade dos eleitos, a multiplicidade das demandas e a incapacidade dos poderes constituídos darem respostas rápidas, num tempo em que o alcance das mídias chega a níveis nunca imaginados, quais seriam as alternativas? Para conversar sobre paradigmas da nova democracia, Cidadania recebe o senador Cristóvão Buarque e o jornalista Fernando Barros, diretor do Fórum para o Futuro. Fórum do Futuro. Fórum do Futuro. Sejam bem-vindos. Senador, que dizer desses tempos em que temos praticamente países divididos, convulsão social, propostas de novos partidos, o estado do bem-estar social questionado na Europa, uma América do Norte dividida após um pleito e na França a eleição do Emmanuel Macron surpreendente. Que dizer da democracia hoje, que paradigmas novos seriam esses? Veja bem, quando a gente estava aqui se preparando, eu vi a opção de coisas sendo feitas. Você colocando um aparelho aqui, reclamou que a gravata estava separada. Isso não era preciso quando não havia televisão. Na rádio não precisava nada disso. Nós nos adaptamos, quando a televisão chegou, a sermos vistos. A política não se adaptou ainda aos novos tempos. Por exemplo, alguns itens que há muitos anos eu falo que não nos adaptamos. Continuamos como na Grécia Antiga e como na democracia representativa dos últimos séculos. Por exemplo, os problemas hoje são mundiais, mas a política continua local. O candidato que fizer um discurso para o planeta não se elege. Só se elege se fizer um discurso para o seu eleitor. Segundo ponto, nós temos que pensar os problemas no longo prazo no mundo. Mas o eleitor quer saber como é que vai resolver o seu problema no próximo ano. O hospital do seu filho, a escola do seu filho. E não como vai ser o mundo daqui a algum tempo. E depois, não nos adaptamos às novas técnicas. Quer ver um exemplo? Eu, senador, tenho um mandato de 8 anos. Não faz sentido mais um mandato longo no tempo do telefone celular conectado. Antigamente a gente falava com o eleitor a cada 4 anos, deputado e os outros, e a cada 8 anos um senador. Mas hoje a cada 4 segundos os eleitores falam comigo, reclamam, criticam, elogiam até às vezes. A política não se adaptou aos tempos da globalização, do poder de longo prazo das decisões que nós tomamos e nem às novas técnicas de comunicação. Por isso, a democracia, de fato, precisa fazer a sua revolução. Um novo conceito de democracia nós vamos precisar, que seja global, não só local, que leve em conta o longo prazo e não só o desejo do indivíduo, que é curto prazo, e que se comunique o eleitor permanentemente com o seu eleito e eleitor coeleito. Fernando, quais seriam as principais causas da, entre aspas, falência da democracia representativa tradicional? Bom, eu vou situar mais a minha análise no campo da comunicação propriamente dita e explicar que o Fórum do Futuro foi criado pelo ministro Alisson Paulinelli, que é um visionário, há 5 anos, exatamente para contribuir no diálogo entre a cadeia de valor do alimento, entre ciência e sociedade. Esse é o nosso foco. Isso tem ficado cada vez mais difícil, mas se você pegar o exemplo da eleição americana, que é muito contundente, a vitória do Trump tem por trás dele. O Washington Post publicou essa semana agora uma pesquisa do pessoal de laticínios. 7% da população, 16 milhões de pessoas, acham que o achocolatado vem de vacas marrons. Mais grave, 40 milhões não concordam com Darwin, por razões religiosas. Tem gente que associa vacina a autismo. Esse contingente não tinha vocalização no que Humberto Eco sintetizou, dizendo, na hora que o Twitter foi criado, nós vamos ser governados por uma legião de imbecis. Com licença para essa palavra que é um pouco forte, mas o fato é que pessoas que não tinham presença ativa nas formulações, havia um acordo entre elites, que nasce, segundo Bauman, em 1755, com o Terremoto de Lisboa.
é quando começa o processo civilizatório. Sai o divino, foi tão arrasador com terremoto, incêndio e tal, cara, vamos guardar o divino, vamos botar a ciência. A ciência, num acordo entre elites, vem produzindo o processo civilizatório desde então. Agora, pela primeira vez, está sendo revogada essa, não sei, é uma questão. Isto passa pela forma com que você comunica, sai o falar, né? Sai o modelo do século XX, que é assessorias de imprensa que falam para a sociedade o que os políticos, o Estado, os cientistas pensam e entram dialogar, gosto ou não gosto. E os eleitores americanos, os jovens, millennials, confundiram o voto com o like. Do Facebook. Só que o voto tem consequência. E a consequência, junto com o Brexit, foi que inspirou os franceses a não votarem nos radicais extremos e elegerem uma Macron para reposicionar o processo civilizatório à nossa leitura. Mas eu creio que tem uma pequena divergência aí com o grande escritor que falou dos imbecis. O Humberto Eco. Do Humberto Eco. A internet é o território livre dos imbecis. É o território livre dos imbecis, da maioria, mas agora é da minoria de imbecis. Nós todos somos imbecis diante das transformações do mundo. Então vamos tirar uma minoria, somos nós, e colocar uma maioria. Vai entrar essa maioria de qualquer jeito, porque ela vai mandar pelo dia a dia, pela internet, por todas as formas de comunicação. Até o ponto, talvez, no futuro, que em vez do parlamento, a gente tem um grande computador, aliás, grande no poder da memória, mas vai ser pequenininho, que receba o que o povo quer, processe, porque às vezes o que o povo, aliás, o povo não, os eleitores não é a mesma coisa que o povo é uma coisa que permanece por séculos, o eleitor só durante o horizonte de vida. Então, às vezes, o desejo de um eleitor não é bom para o futuro. Então, um computador que vai receber o que todo mundo quer, vai processar, ver as consequências de longo prazo e o Diário Oficial já vai para a casa de cada um no seu terminal de computador. Aliás, nem a casa, o telefone. Então, nós estamos num mundo de transformação. Quem não tiver aberto a essas possibilidades vai dançar. Partido. Por que os partidos estão quebrando todos? Claro, porque até alguns que diziam que não roubavam se corromperam. Mas não é só isso. É que a ligação antes entre o eleito e o eleitor era por meio do partido. Hoje é direto. Os partidos estão perdendo suas funções por esse lado. A comunicação direta do eleitor com o eleito através do telefone, do celular. Além disso, os partidos não conseguem avançar nas suas ideias na velocidade como o mundo se transforma. É muito rápido. Ontem, antes de hoje, tivemos uma votação aqui. Vamos pegar duas pessoas, eu não gosto de fulanizar. A senadora Marta Suplicy votou a favor da reforma trabalhista. A senadora Cátia Abreu votou contra a reforma trabalhista. Do ponto de vista normal, das ideias que elas defenderam nos últimos anos, dos apegos que elas tinham, era o contrário. O que houve? Elas mudaram de posição? Não. A senadora Marta, a meu ver, percebeu a necessidade de reformas, diferente do que era nos anos 50, 60, até recentemente. Como eu também percebi que tem que haver essas transformações. Mas muitos daqueles com os quais eu sempre me identifiquei, ficaram do outro lado. Eu acho que eles ficaram para trás. Eles acham que eu mudei de lado. Veja a diferença. Um acha que ficou para trás. Eu acho que eles ficaram para trás. Eles acham que eu mudei de lado. A senadora Cátia Abreu, ela passou a ter alianças que justificam não querer a reforma trabalhista. Endoidou tudo. Mas endoidou porque ainda não tem uma lógica nova. Por isso eu acho tão positiva a ideia do Fórum do Futuro. Porque vocês tentam se adaptar a uma lógica que está em construção graças às transformações do mundo. E eu quero concluir falando do Macron. O Macron é um êxito, mas ele pode fracassar, porque não colocou nada no lugar do partido. Então, esses eleitos que dão a maioria para ele, cada um é um indivíduo em si, não tem nada identificando grupos. Porque eu disse que os partidos estão se acabando, mas tem que surgir alguma coisa que unifique quem pensa parecido. Não vai ter. E aí, o que é que vai acontecer? Pode ser um caos. Daqui a um mês pode estar todo mundo contra ele. Porque o que está faltando hoje, e aí eu realmente termino, é filosofia.
Todo mundo está achando que o problema do Brasil é excesso de maus políticos. Até é verdade também. Mas é, sobretudo, falta de bons filósofos. Não filósofo no sentido de conhecer Platão, Sócrates. Não, no sentido de refletir sobre qual é o Brasil que a gente quer e conseguirá ter de acordo com a realidade do mundo. Falta filosofia, falta reflexão. Aí os políticos ficamos doidos. Bom, eu acredito que na França também o sistema político é bastante contestado. Mas, mesmo assim, houve nessa virada da eleição de alguém que era um ministro da Economia, não era uma figura de frente da política, ele fundou o partido En Marche, vários candidatos de pessoas desconhecidas também se elegeram, deram maioria ao Emmanuel Macron, já eleito presidente, ele tem a maioria, apesar do baixíssimo comparecimento dos eleitores na segunda rodada das eleições parlamentares. Mas o Fernando, você foi estudioso desse processo todo, você tem um artigo publicado sobre a eleição do Macron. Como eles trabalharam, a partir da sensibilização dos eleitores, essa virada que aconteceu na França? Eu acho que foi mais uma consequência do aprendizado do Brexit de Trump, do significado para a ciência, para o processo civilizatório, para o pensamento esclarecido, do que representaram aqueles movimentos. E aí eles se defenderam. Mas vamos trazer para o Brasil, que eu vou, talvez, sintetizar a nossa visão sobre o que seria o primeiro passo para a gente conseguir fazer esse diálogo. Nós precisamos, o Estado, as instituições científicas, as empresas, nós precisamos participar desse diálogo, esclarecendo o que a gente faz e o significado das nossas ações, das nossas intervenções. Passou a ser uma relação direta, e isto aprimora a democracia. Mas é muito difícil, muito complexo, e precisa colocar a comunicação numa instância diferente. Ela não é subalterna divulgadora. Ela hoje é parte do processo decisório. Fernando, então, desculpa te interromper, mas é que eu posso esquecer até da pergunta. Não. Enfim, numa sociedade acostumada a ser seduzida pela linguagem publicitária e que não está preocupada, está seduzida pela imagem também, não só a imagem, fotografia, a imagem, cor, luz, a imagem das pessoas que se apresentam. Como você pode reverter esse processo, fazer com que as pessoas se informem mais? O Fórum do Futuro, com o CNPq, Embrapa e as universidades agrárias, com FAO, também com o ICA, está lançando a plataforma do conhecimento, o CGE é nosso parceiro, onde vai referenciar informação científica sobre o alimento, pactuada ali sem entrar em grandes polêmicas, mas, por exemplo, água. Se escreveu muita coisa equivocada sobre escassez de água. A água é o mesmo estoque há 500 milhões de anos. Tem um professor que escreve na plataforma que brinca que a gente toma xixi de dinossauro. Aí o Paulo Romano acrescenta, não, são lágrimas de Cristo. Então, quando você pactua essa informação no portal, a próxima discussão não é a escassez em Cantareira, é a gestão da água no território. E aí que vem a escolha do cidadão, você precisa passar informação substanciada para a cidadania, fazer as escolhas. Isso aqui me traz uma boa função da sua pergunta. Qual é o primeiro passo? Sabe qual é o primeiro passo? Limpar a cabeça. Tudo que eu aprendi talvez não sirva. E fortalecer o coração. Tudo que eu sinto, eu tenho que fortalecer. Por exemplo, eu sinto a importância da água. Agora, como ter água? Pode ser querendo mais reservatórios, pode ser consumindo menos, pode ser até mesmo inventando uma maneira de fabricar água que ninguém conseguiu ainda misturar hidrogênio com oxigênio e fazer água. A gente tem que limpar a cabeça. E, lamentavelmente, nós políticos, ao contrário, liberamos o coração, uns eram honestos, ficam corruptos. Isso é coisa do coração, do caráter. E mantemos a cabeça amarrada ao que nós aprendemos quando jovens, aquilo chamado ideologias. Ficamos amarrados a uma sigla partidária
e desamarramos o coração dos compromissos com a ética, compaixão com os pobres, o sentimento de nacional. Desamarramos o coração. Liberdade total para o coração e amarra total para a cabeça. É o contrário que a gente precisa. Amarrar o coração nos sentimentos, nos compromissos éticos, nos valores e desamarrar a cabeça das lógicas velhas que nós aprendemos a partir de autores, incluindo o grande Marx, incluindo todos eles. Tem que limpar a cabeça. A cabeça de quem quer fazer política hoje tem que ser limpa para pensar tudo novo. Agora, o coração amarrado nos seus valores. O professor Evaldo Vilela, que é o nosso coordenador do Comitê Científico, trouxe recentemente para um debate o Martin Harbart, de Berlim, que trabalha com digital cooking, impressora 3D revolucionando a forma que a gente vai se alimentar nas próximas décadas. Ele concluiu a palestra dele dizendo o seguinte: eu descobri que vocês aqui no Brasil são orientados pelo coração. Lá na Alemanha, a gente é mais orientado pela solução. Isso é parte desse problema. Do outro lado dessa comunicação direta, tem uma realidade grave. As pesquisas mostram que apenas 8% conseguem compreender dados complexos. Quando essa liderança aqui maior no debate educacional do Brasil fala, ele atinge 8% porque ele é dono de uma complexidade que poucos podem exposar no país. São 23% apenas que associam ciência e alimento. E a FAPESP fez uma outra que diz o seguinte: apenas 15% exprimem espontaneamente o nome de uma agência de pesquisa, Embrapa. Olha só a gravidade de quando a gente fala sem decodificar, sem explicar. A universidade não ensina como funciona o Estado, como se organizam as relações na sociedade. Então é preciso renovar a forma de esclarecer aos diversos públicos o significado da política, da empresa, do Estado, etc. Agora veja, como o Habermas tem uma deformação aí também, ele acha que é a cabeça ou o coração. O coração diz aonde eu quero chegar. Agora é a bússola e a ciência que diz como chegar. Tem que combinar. O problema é que o coração, eu acho que continua vivo. Eu quero um país sem pobreza. Isso é uma questão de coração, não é de lógica, não. É compaixão. Eu quero uma política sem roubo. Não é uma questão de lógica, é uma questão de princípios, não roubar. Para como chegar lá, é que tem que se adaptar à realidade de hoje. Não é mais como era na época da indústria metalmecânica, em que o proletariado ia conduzir isso. Pena que aqui, alguns dos meus colegas aqui continuam com a cabeça dos anos 50, na indústria da metalmecânica, no tempo da mão de obra, e não no tempo dos operadores, com base no conhecimento. Por isso que não dou importância à educação. Por que que a educação não é valorizada? Porque a gente ainda continua no tempo de que as coisas eram produzidas pelas mãos, pela habilidade, como os escultores fazem suas obras de arte, o operário fazia o sapato. Não, hoje é uma máquina que faz. Hoje você fala com a máquina pelo computador. Agora a diferença é que em vez de mão de obra com habilidade, você precisa de um cérebro com inteligência, conhecimento, aliás, não é inteligência, porque uma pessoa pode ter inteligência sem ter o conhecimento, uma inteligência bruta, mas você precisa de conhecimento para falar com as máquinas. Nós não vamos alcançar, no curto prazo, uma educação, o produto do que seria uma educação crítica, de forma a habilitar os eleitores brasileiros, ou em qualquer parte do mundo, a serem bem mais informados, e fazer escolhas melhores, escolhas lógicas, factíveis, e que, às vezes, se impliquem em um segmento da sociedade abrir mão em favor de outro. O bem maior seria a justiça social. Mas, para uma democracia representativa que está sendo questionada na sua execução, como a brasileira, qual seria o primeiro passo a se realizar? O senador tocou num ponto central. O mundo técnico, científico, precisa esclarecer. Ele não tem feito isso. Ele resoluta, ele vai a fundo, e nós temos uma ciência agrária, por exemplo, a mais avançada do mundo, mas no fato científico e não no seu esclarecimento econômico, social e ambiental. Por exemplo, nos últimos 40 anos teve uma revolução na oferta de alimentos no Brasil. O frango,
as nossas mães faziam frango no domingo, porque o frango demorava 10 meses para virar galinha. Hoje são 34 dias. Em 2015, nós produzimos 6 bilhões de frangos. É a maior revolução da democratização alimentar da história do planeta. Hoje em dia, cada casa de baixa renda tem um pedaço de frango por conta de ciência, tecnologia e inovação. Ninguém contou essa história. O ministro Paulinelli conseguiu, porque o Brasil estava numa situação complicada, a gente importava 30% dos alimentos, e em 72 teve a OPEP, ele entrou em 74 no governo. Então ele teve um empoderamento político muito grande para fazer duas coisas indispensáveis para a nossa história. Primeiro, na primeira conversa com o presidente perguntou o que ele achava da Amazônia, da ocupação que o Garrasto Azul Médico tinha feito na Amazônia. Tenho muito medo, porque a gente não conhece aquele bioma. O Cerrado a gente conhece um pouquinho. E ali, aquela política de ocupação destrutiva da Amazônia, chama o gaúcho para desmatar 50%, que eu garanto o financiamento, foi caindo e surgiu o Prodecel, o Cerrado e tudo isso que a gente tem aí. Nenhuma nação no mundo fez sair de 30% de importação líquida de alimentos para líder da exportação mundial, mantendo 61% da cobertura vegetal nativa, 54,1% do Cerrado, 64% da Amazônia, e um processo de sustentabilidade evidente no Cerrado, que a população não conhece. É preciso jogar esses dados ao debate da sociedade, porque o nosso futuro depende dessas escolhas. Mas voltando ao primeiro passo, eu acho que uma das coisas que está nos atrapalhando é que a gente fica muito preso ao primeiro passo sem saber onde quer chegar. Eu só digo qual é o primeiro passo se você me disser onde quer chegar. Por exemplo, qual é o primeiro passo para pagar a dívida que o Brasil tem? Que é uma das causas da nossa crise, é a dívida do setor público brasileiro, que está cortando o gasto, inclusive da ciência, da tecnologia, da educação, da saúde, para pagar a dívida. Qual é o primeiro passo? Eu pergunto, você quer o primeiro passo, mas num país com estabilidade monetária, ou quer um primeiro passo sem se preocupar com isso? Se não se preocupar com a estabilidade, é a inflação, que o Brasil sempre fez. O Brasil sempre preferiu o primeiro passo, inflacionar a economia. Aí o governo fabrica dinheiro e paga a sua dívida. E a gente continua ganhando o mesmo salário em moeda, mas quando vai comprar só vale um pouquinho. A Previdência, a reforma da Previdência, tem duas saídas. A reforma que vai reduzir o nível dos benefícios, ou a inflação, que você continua recebendo o mesmo em número de reais, mas compra menos feijão e pão na padaria e feijão no supermercado. A gente tem que pensar qual o primeiro passo, mas definindo onde quer chegar. Um país onde não haja mais pobreza. Um país que seja democrático. Um país com estabilidade monetária, porque senão as regras se quebram. Um país onde a gente possa andar nas ruas. Por exemplo, primeiro passo da violência. Qual é o primeiro passo para resolver a violência? Se for só o primeiro passo, é mais cadeias, mais policiais e justiça mais rápida. Mas daqui a pouco vai ter mais gente presa do que gente solta. Agora, se a gente quiser uma cidade pacífica, aí o primeiro passo vai ser outro. E sabe qual é o primeiro passo para tudo? Construir escolas, botar professores. Porque é o primeiro passo olhando um futuro diferente. É um primeiro passo que vai levar 30 anos, como você mesmo disse aí, sem citar o número de anos. 30 anos para chegar lá. Mas é o primeiro passo. O outro é o primeiro passo para resolver tudo em um ano. Só que no ano seguinte vai ter outros problemas ainda maiores. Então, enorme conta para pagar. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Continuaria aqui por muitos minutos mais. Eu sugiro que esse tema tenha muitos programas e com muitos outros que não sejamos nós dois. Traga todos os parlamentares para falarem o que eles pensam. Todos são convidados. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cidadania. A gente que agradece. Obrigado. Por trazer o Fernando. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 999 66 1616. Para ver de novo ou baixar qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.